Atlético. E você está com um convidado aqui no Rede Esportes, que está justamente nesse hall dos grandes jogadores do Galo na temporada, Paulinho. Com certeza, Thiago. 11h45, marca o sinalzinho da Itatiaia. Vamos falar então aqui de uma entrevista que o Gustavo Scarpa concedeu ao companheiro André Hernan, do UOL, no quadro Zona Mista que ele tem no UOL. Essa entrevista, ela foi disparada ontem, né, no YouTube, e o Scarpa trazendo algumas informações importantes nessa entrevista com o André Hernan. Todo mundo sabe, o Scarpa, o Itatiaia Esporte já informou, ele inaugurou uma pista lá em Hortolândia, sua cidade, uma pista de skate, que é um hobby dele, né? Pista Gustavo Scarpa. Exatamente, tem o nome dele, exatamente. Tem o nome dele, Gustavo Scarpa. A pista era um projeto antigo. Nesta entrevista, eu não vou trazer esse trecho, mas eu ouvi ela toda, ele até fala que ele foi de última hora a inauguração, porque o que ele esperava mesmo é estar disputando, né, o Mundial de Clubes lá no Catar, né, a Copa Intercontinental, mas infelizmente não aconteceu, e eu separei aqui para o nosso ouvinte da Itatiaia alguns trechos importantes dessa coletiva. O primeiro trecho é em relação a qual reflexão ele, Gustavo Scarpa, faz sobre tudo que aconteceu. Vamos trazer então nesse bate-papo com o André Hernan a resposta do Scarpa em relação à reflexão que ele fez de tudo que o Galo passou, de chegar a 2 finais, Copa do Brasil, Copa Libertadores, depois lutar por um rebaixamento, contra um rebaixamento. Foi a primeira vez que eu vi um momento assim, de perder uma final de Copa do Brasil e já ter uma final de Libertadores para jogar e perder também, e de repente tá brigando para não ser rebaixado até o último minuto. Foi tudo muito rápido, sabe? E a gente não teve tempo para ficar lamentando. Isso, de certa forma, pode ter sido bom. Acho que se tivesse mais algumas rodadas, a gente correria um risco maior, né, de ser rebaixado, porque a parte psicológica acaba influenciando bastante. Mas é isso, a gente tem que tentar se adaptar, porque lá na frente ninguém quer saber o porquê que perdeu, o porquê que aconteceu isso. As pessoas querem resultados, e nós mesmos, né, queremos resultado. Falhamos de uma forma que não poderia falhar, jogamos com um jogador a mais na final de Libertadores, uma derrota inadmissível, né, pra gente, todo mundo ficou incrédulo com o que aconteceu. Mas, de novo, fazer o quê? Paciência, tem que levantar e seguir em frente. Bom, ele foi perguntado pelo companheiro André Hernan também sobre o medo, se ele ficou com medo do rebaixamento do Campeonato Brasileiro na última rodada. Olha o que ele falou. Demais, muito, pelo menos pra mim, assim, mas eu não externava, né? Claro. Porque da mesma forma que as palavras positivas que eu externava e que tentava fazer o pessoal, né? Tentava fazer a minha parte ali. E que isso vai impactando a palavra negativa também. Então eu fiquei com muito receio de ser rebaixado. Tanto que no lance do pênalti contra o Paranaense, acho que 1 minuto, 2 minutos antes, o Pablo cabeceia uma bola na trave. E ali, se faz o gol, a gente tava caindo. Sim. De repente a gente tem um pênalti, faz o gol e ganha o jogo, ok. E terminamos o ano sem muito o que comemorar. Ganhamos do Paranaense, mas não tinha nem que comemorar. Foi mais um alívio por não ter sido rebaixado. Mas deu um pouquinho de medo. Aí o Scarpa revelando que ficou realmente com medo, e era notório isso, né? Na face dos atletas do Atlético, antes, durante e até depois, a partir do alívio que veio em seguida. Agora, vamos trazer a terceira fala dele, importante também. Se ele, jogadores, né? O grupo de jogadores do Atlético, conseguiu detectar o que aconteceu e que o Atlético acabou falhando, né, nas finais, enfim, naquilo que esperava conquistar, e o que pode ser diferente em 2025. Nós, jogadores, né, a gente tem muita consciência de que boa parte, né, a parcela muito grande da culpa de tudo que vem acontecendo é nossa. A gente não pode deixar cair só sobre o treinador, e isso foi muito conversado entre a gente, tá todo mundo muito de acordo com isso. Felizmente acabou sobrando pro Milito. Mas independente do treinador que chegue, se a gente não fizer a nossa parte, vai sobrar para outro treinador. É difícil encontrar palavras, né? Não fizemos o suficiente para ser campeão e buscar melhorar para o ano que vem. Bom, e ele foi perguntado também, Thiago, pra gente fechar aqui, em relação à posição, né? Ele falou assim, poxa, tem muita gente que acha que você não rendeu ainda tudo que podia render no Atlético por causa da posição. Ele foi bem sincero na resposta, vamos ouvir. O Milito, né, com o Filipão, com o Abel, todos eles sabiam da minha posição de origem. Porém, todos viam em mim potencial para jogar em outras posições e confiavam em mim para jogar em outras posições. Eu não posso, de forma alguma, agora que as coisas começaram a dar errado, falar de posição, porque no nosso melhor momento durante o ano, eu também estava jogando de ponta direita. Então, como eu sempre digo, eu tô aqui para ajudar o Galo no que precisa. A minha função de origem, o pessoal sabe, é mais pelo meio. Porém, se o treinador tá me colocando de ponta e eu tô rendendo, vida que segue, sabe? Eu
não uso isso como desculpa. De novo, tô aqui para defender a camisa do meu clube, independente da posição. Tiago, foi muito bacana, esclarecedora essa entrevista, eu acompanhei ela completa. Sobre essa questão da posição, ele ainda foi mais sincero à frente, ele disse o seguinte: olha, eu joguei uma final de Copa Libertadores, e que foi a grande tirada do Abel contra o Flamengo, de lateral esquerdo. Ele botou o Piquerez de zagueiro pela esquerda e eu fui o lateral. E ali foi a grande sacada do Abel, que a gente matou o Flamengo e conquistou o título da Copa Libertadores. Então tá aí o Gustavo Scarpa, que teve uma boa temporada no Atlético. Não vou dizer que foi ruim não, porque não foi. Ele teve várias assistências, né? Foi o grande jogador nesse quesito de assistências do Atlético. A gente sabe que ele pode render mais? Pode render mais. Mas foi um bom ano pra ele no Galo, viu, Thiago? Ô, Alexandre Simões, o Scarpa falou sobre o aproveitamento dele, né? Foi até muito ético. Falou: enquanto eu tava bem, enquanto o time tava legal, ninguém falava do meu posicionamento, do meu aproveitamento, né? E agora, quando de uma queda, de uma caída de desempenho, as pessoas questionam. Mas é inegável, eu tenho a impressão, Alexandre Simões e Nath Fiuza, que o jogo do Atlético e do Scarpa ficou muito manjado. Aquela jogada que você abre na ponta direita pro Scarpa dominar, trazer pra esquerda e cruzar, trazer pra esquerda e chutar, com 3, 4 jogos, contra o River Plate, por exemplo, funcionou muito bem, né? O Galo aproveitou muito essa jogada contra o River. Dali por diante, acho que a turma manjou, Simões. Bom dia. Bom dia, Thiago, Paulinho, Nath, quem acompanha a gente. E eu tenho uma impressão, sabe, a cada entrevista que eu escuto do Gustavo Scarpa, e nessa ficou até mais forte, de que não bateu muito o santo dele com o do Milito. Você tem essa impressão também, Thiago? É difícil saber com quem que o santo do Milito bateu, né? Ah, não, mas eu acho que ele é um cara, legal, assim, o Milito. Bem quisto. Mas eu acho que, assim... até ponto, parágrafo, versão. Ele é um sujeito legal. Quando o trabalho vai eu acho funcionando, até... você vai ficando pedaço. Mas tanto também. que na despedida dele, Thiago, os jogadores choraram. Alguns, né? Mas isso aí mostra que o grupo, a maioria... Às vezes chorou de alegria também, você não sabe, você perguntou? Pelo que a gente sabe, sim, pelo que a gente sabe, não. Pelo que a gente sabe, não. Mas Agora, nessa entrevista, viu, eu também tinha essa impressão, mas nesta entrevista... eu achei que ele elogiou o Milito, o trabalho do Milito, e disse que ele pagou o pato por algo que é normal no brasileiro, mas que infelizmente aconteceu. Né? Mas uma percepção que eu tenho, até falei na turma do bate-bola ontem, o Thiago, e aí fica forte o Scarpa dizendo dessa questão do medo de cair, desse negócio todo, que eu acho que o lado psicológico é importante demais no futebol, sabe? Primeiro é a qualidade do jogador. Depois é o lado psicológico, a motivação, a concentração, e aí vem a questão tática. Eu acho que o Milito, ele caiu muito por causa desse aspecto psicológico dessa coisa, sabe? O Edu nem concordou tanto comigo, mas eu acho que as entrevistas do Milito de um determinado momento pra cá, parecia que ele ia sair dali direto pro divã, né? Que ele, mas não dava a impressão que ele tava, sabe, assim, não sei se ele percebeu que a coisa desandou, até por questão física, porque aí a gente vai descobrir. O Paulinho de canela rachada. Ele foi assumindo alguns erros também, né? De escalação, exato. Que ele exagerou com alguns. Mas o Paulinho de canela rachada. O Hulk com joelho baleado, que ele foi revelar só depois do último jogo da temporada, não foi isso, Paulinho? Contra o Atlético do Paraná? Sim, foi no último jogo. Foi 3 meses com joelho baleado. Jogando com anti-inflamatório. O Paulinho com a canela rachada. O Arana voltou da seleção machucado e a gente percebeu claramente que não se recuperou a tempo da final da Libertadores. O próprio Scarpa também jogou as finais da Copa do Brasil, saiu nos 2 jogos. Foi o jogador que mais vestiu a camisa do Galo. Foi jogar contra o Juventude no finalzinho aqui no Independência, mas, né? Então, o Zaratio, que era uma aposta dele... Se lesionou, né? Se lesionou. Então, parece que isso balançou o Milito, o que é até normal, porque é um treinador novo, né? É um treinador que... O Atlético é o maior clube, a maior pressão que o Milito sofreu na carreira até então foi essa no Atlético. Mas, de toda forma, assim, eu vejo o Galo 2025 começando pelo Scarpa. E começando pelo Scarpa como o cara que pensa o jogo do time. Eu acho que é um desperdício. Por mais que, final da Libertadores, no decorrer do jogo, ele não começou de lateral esquerdo na final contra o Flamengo lá em Montevidéu, né? Ele virou lateral esquerdo no decorrer do jogo, isso é comum de acontecer, isso acontece. Foi a grande sacada, ele explica, né? Sim, mas aí o Palmeiras passou a ter 3 zagueiros, né? O Felipe Melo entrou no lugar, então, mas de toda forma, eu acho um desperdício você ter um cara da qualidade do Scarpa e não aproveitar na sua totalidade. Ô, Nath Fiuza, quem ficou devendo foi o Scarpa pela sua condição de jogo ou o treinador que não escalou o Scarpa como deveria ou as duas alternativas anteriores? Bom dia, Nath.
Bom dia, Thiago. Um abraço a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, também ao Simões, Paulinho, Henrique, todo mundo que está com a gente aí do estúdio. Olha só, eu acho que as duas alternativas, eu acho que o Scarpa teve um declínio na reta final da temporada, muito condicionado também ao desgaste físico, né? O Scarpa foi dos atletas que mais atuou em minutagem mesmo, em número de partidas, e eu acho que o desgaste foi quase que inevitável. E também o Milito, que eu acho que insistiu demais com o Scarpa naquela posição inicial. Eu sinto muito, Thiago, que a fala do Scarpa, o incômodo do Scarpa, não é nem necessariamente o teste que o Milito faz e a posição que o Scarpa sai jogando e joga a maior parte da temporada, mas talvez a insistência do Milito com o Scarpa ali pelo lado direito, mesmo quando o Atlético estava em apuros. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o Atlético vai até o Maracanã no jogo de ida da Copa do Brasil, toma 3-0, um time que não tinha meio campo, que não tinha alternativa, que não tinha criatividade. No jogo da volta, na Arena MRV, precisando fazer o resultado, ele mantém. Será que não seria interessante, um fato novo, o Scarpa, talvez com a sua criatividade, com a sua lucidez, jogando pelo meio? Aí no jogo da Libertadores a mesma coisa. O Atlético com a vantagem numérica, talvez não teria sido mais corajoso colocar um jogador de velocidade pelo lado do campo e ter deslocado o Scarpa para o meio, para que ele fosse também esse jogador de articulação, de aproximação dos atacantes. Eu acho que a chateação do Scarpa é muito por ele ter insistido que ele continuasse jogando sempre ali pela ponta direita, sabendo que ele tem condições de ajudar em outros setores do campo, sabendo que ele é, na verdade, um meia de origem. Eu acho que passa muito por ali. E acho que tem um outro ponto importante. O Scarpa sempre era substituído pelo Milito. E eu acho que isso era algo que chateava o Scarpa e que eu particularmente não concordo. Sempre um dos primeiros a ser sacado do time era o Scarpa, sendo que, na verdade, o Scarpa não precisava sair da equipe. Ele tinha condição, talento, inclusive para jogar de outras formas, como ele já foi aproveitado, inclusive por outros treinadores citados por ele. Então eu acho que passa por aí. Talvez ele tenha sido subutilizado em alguns momentos. Talvez ele possa, de fato, ser melhor aproveitado em 2025. Bem lembrado por você, Nath. Ele era sempre, sim, uma das primeiras escolhas do Milito quando o assunto era substituição. Paulo Azeredo, daqui a pouquinho você volta. Vamos falar mais do Galo, outras informações. O Galo de plantão, também em busca de reforços para a próxima temporada, Azeredo. Maravilha, Thiago. Volto sim, daqui a pouco a gente traz mais informações. Antes de encerrar, mandar um alô aqui, Thiago. Sua ouvinte assídua, sua fã de todos aqui da Itatiaia, a senhora Alta Natália de Paiva Paixão. Conheci a história dela aqui no Instagram, porque fui marcado um vídeo dela. Ela completou agora dia 1º, Thiago, 92 anos. Ela mora em Venda Nova, criou 12 filhos sozinha, é atleticana, tem o sonho de tirar uma foto com o Hulk, viu, Hulk? Aí a dona Alta, fui marcada aqui, um beijo pra ela, parabéns, saúde e parabéns pela força aí, fonte de inspiração aí pra todo mundo, viu, Thiago? Quem tem mais informações do Atlético é o Paulo Azeredo e o Galão da Massa, Paulinho. Bom, vamos lá então, Thiago Reis, trazer aqui números da Arena MRV neste 2024, a Casa do Galo. O Atlético tinha muita expectativa quando inaugurasse seu estádio, né, Thiago? Em termos de arrecadação, também de força, claro, técnica dentro do seu estádio. E a gente consultando aqui os números da Arena, são números muito bons em 2024. Primeiro, Thiago, o Atlético teve uma taxa de ocupação média de 78% do estádio, com uma margem de lucro, que é a diferença entre a receita líquida total e a receita bruta total, de 71%. No final da temporada, a gente chegou a anunciar aqui na Itatiaia que o Atlético trabalhava com uma margem já de 82%. É claro, a operação ela vai se aprimorando com o passar do tempo e agora o Atlético já tem uma operação muito mais redondinha dentro da Arena MRV. Trazendo aqui os números em reais, o Atlético teve uma receita bruta de 88 milhões e 100 mil reais na Arena, com uma receita líquida total de 66 milhões e 200 mil reais. Portanto, Thiago, aquela história de que o estádio traz benefícios, né, financeiros e técnicos para o time, ela permanece com o Atlético dentro da Arena MRV. E de curiosidade, torcedor quer sempre saber, né, quem que é o artilheiro da Arena? Bom, o artilheiro geral da Arena, desde que ela foi inaugurada, é o Hulk, empatado com o Paulinho, só que o Paulinho tem um jogo a mais que o Hulk na Arena, ambos com 17 gols, o Hulk em 34 jogos e o Paulinho em 35 jogos. Tivemos também, nesse ano de 2024, o Hulk
sendo o artilheiro do ano. São 13 gols em 26 jogos, o Paulinho fez 9 gols em 25 jogos. Então, a dupla de ataque do Galo, Thiago, permanece afiada, principalmente dentro da arena. Lembrando que o Paulinho operou, né? A tíbia, vai ficar fora aí pelo menos até o final do mês de março, início do mês de abril. Então o Hulk pode dar um plus aí nessa artilharia e passar o Paulinho à frente, viu, Thiago? É a dupla pro ano que vem, Alexandre Simões? Não tem, se tiver que chegar alguém, é só mesmo pra ser reserva, pra compor? Ou dá pra pensar em concorrência pra Paulinho e Hulk? Se lembrar que o Paulinho tá lesionado e deve perder aí uns 2 meses, pelo menos, do início da temporada. Sim, mas, Thiago, até pelas características dos dois, né? Eu acho que é a dupla de ataque titular do Atlético, tá? O Atlético precisa de opções. Cara de área, tem o Davidson, jogador de lado de campo, que é muito importante, dependendo do andamento da partida ou da estratégia pro jogo, mas vejo Paulinho e Hulk como uma dupla, uma das melhores do futebol brasileiro. E imagino que o próximo treinador do Atlético deve trabalhar, né, imaginando o time com esses 2 jogadores na frente. Nath Fiuza, o treinador do Atlético a ser contratado, tem uma tranquilidade de saber que tem uma dupla de ataque de Paulinho e Hulk? Ou não é tanta tranquilidade assim, Nath? Não, eu acho que é uma tranquilidade. Eu acho que qualquer treinador quer ter uma dupla de ataque com esses números, com essa capacidade, né? A gente está falando de uma dupla de ataque que num ano que talvez não tenha sido o ano mais espetacular, em que ambos terminaram a temporada lesionados, jogando no sacrifício, combinaram aí para 40 gols. É muita coisa. Então, acho que é uma sorte, né, de quem for o treinador do Galo, tê-los como opção. Eu acho que o que precisa é fazer com que tenham que se sacrificar cada vez menos sem a bola, para participarem cada vez mais no jogo ofensivo e encontrar soluções para que outros atletas do Galo cresçam em protagonismo, para que eles dois não sejam os únicos responsáveis pelo sucesso do time. Fazer o Scarpa crescer de produção, fazer o Arana crescer de produção, encontrar, quem sabe, uma outra peça no meio-campo, que seja o Scarpa ou outro meio-campista, para ser também um cara de mais articulação, de mais aproximação dessa dupla. Se for o Scarpa, encontrar alguém de velocidade, uma opção para o lado de campo, para o lado direito. Então, crescer em opções para esse time, fortificar um time titular que já é muito forte, que já é muito competitivo. Mas a dupla segue firme e ainda pode dar muitas alegrias ao torcedor do Atlético, Thiago. Tomara, viu, Nath? Tomara, 12:42. Ô, Paulo Azeredo, uma decisão que o Galo ficou de tomar no fim do ano quanto ao gramado da Arena MRV, já resolveu? Vai ser grama sintética, vai ser grama natural? Tem mais um capítulo disso que tá virando novela, Paulinho? Ao que parece não, viu, Thiago? A reunião aconteceu ontem, eu confirmei a informação agora pela manhã, e a decisão pode sair hoje. Já pode sair hoje em relação a essa troca ou não do piso na Arena MRV. O Atlético já com todas as propostas de grama sintética e também da fazenda de grama natural.